Bom dia, bom dia, bom dia, Marcelo. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Júlio? Bom demais, graças a Deus e contigo. Bom, cada vez mais novos, cara, velho. Tô ficando velho, velho. Tô ficando velho. Tá nada, cara. Quantos anos você acha que eu tenho, Marcelo? Você é uns 35, 30. tá Foi vendo? perto. Tá vendo? Não, tá bem não, cara. Tá doido. Mas e aí, como é que tá a correria, meu querido? Tá tudo certo aí? Tamo indo, cara, tamo indo. Ribeirão tá naquele mesmo clima de sempre? Meio embaçado, meio sol. Gostoso. 40 graus à Hoje tá sombra. bom? Você tá doido, cara. Tá louco. Eu só não te mostro aqui porque eu tenho que virar o computador, mas aqui também tá mais ou menos nessa base. O ar-condicionado aqui tem que estar estralando, porque senão não dá conta. O ar-condicionado não é acessório, é necessário. É item de necessidade, é quase que. Seria bom se tivesse um chaveirinho de ar-condicionado pra gente carregar em tudo quanto é lugar, porque quando não tem, meu amigo, é tenso o negócio. É brabo mesmo. E aí, Júlio? Mas bora lá, bora lá. Bom, essa reunião, Marcelo, é só para alinhar tudo que foi vendido para você, né? Tudo que a gente vai fazer e trazer uma perspectiva de quais são os primeiros passos, até para me apresentar primeiro, né? Como eu mandei lá no grupo. Eu sou o Júlio, eu sou o coordenador da parte do time que vai tomar conta de você, da sua empresa de uma forma geral. Então, assim, a gente trouxe o cuidado, Marcelo, de trazer a pessoa que vai fazer as reuniões e que vai ter todo o aparato contigo, é alguém que entende do nicho do seu negócio. Então, assim, alguém que joga RPG e jogo de mesa de uma forma geral, que entende muito bem como que funciona o modelo de negócio. Então, assim, a gente tomou esse cuidado realmente de montar um time que faça sentido para você. Aí eu vou trazer uma apresentação, como eu disse lá no grupo, uma coisa bem breve mesmo, só para mostrar em que ponto que a gente está, como que a gente vai começar e o que que a gente vai fazer. Eu vi que você está pelo celular, provavelmente a apresentação pode ser que ela fique um pouco pequena para você aí. Aí se precisar que eu aumente, dou um zoom aqui, é só me dar o grito. Show? Vai Vou- falando, vou acompanhando. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela, que aí eu consigo fazer toda a apresentação aqui. Primeiramente, né, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso time. Saiba que vai ser um prazer atender o seu nicho, é um nicho que eu, para ser bem sincero, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa ficção, só que eu não entendo muito a fundo. Eu jogo RPG, por exemplo, mas é RPG de celular, joguei por muito tempo Dota, então assim, eu tenho uma base, eu só não tenho o conhecimento 100% profundo, que é uma coisa até que o Murilo trouxe, que ele vai trazer para a gente também. O que que dá para eu aprimorar, até como eu vou tomar conta de toda a unidade, de todo mundo que vai tomar vai estar à frente do seu time, eu vou precisar entender um pouco mais. É uma coisa que a gente tem como padrão também, certo? Então, num resumo geral, aqui eu vou te explicar um pouco sobre as etapas do projeto. Então, aqui basicamente é para eu trazer a expectativa de tudo que a gente vai fazer. Então, se a gente for colocar como base, digamos assim, até como aqui fala sobre o Fórmula 1, mas vamos pegar como um personagem, né? O personagem geralmente ele entra com uma estimativa bem baixa, né? Com a base ali bem pequena e ele vai crescendo no decorrer do projeto. E a mesma coisa, aqui a gente vai começar como se fosse o início do projeto, que seria montar a skin do personagem para a gente conseguir realmente seguir de uma forma que faça sentido. Tá? Então aqui, esse step inicial, que é onde a gente vai realmente começar, onde a gente vai conseguir pegar alguns dados da empresa de uma forma geral, identificar quem vai ser a pessoa que vai estar à frente do projeto, que eu acredito que seja você, né, Marcelo? Que aí a gente consegue realmente trazer toda a perspectiva. Então, a gente vai iniciar a partir daqui, certo? Que é a parte de estruturação. Basicamente, Marcelo, aqui é onde a gente vai pegar os dados específicos da sua empresa e começar as primeiras campanhas no sentido de já começar a trazer os primeiros resultados. Então, aqui a gente vai estruturar dentro do que você busca de resultado na próxima reunião que a gente vai fazer, para entender o que que você já tem hoje, o que que você já fez de estratégia até hoje, e com isso a gente definir a primeira estratégia. Esse tempo médio é de 1 a 3 meses, onde a gente consegue definir qual vai ser o melhor público, como que vai ser a melhor forma de trabalhar e a melhor estratégia para que você consiga ter o resultado de potencializar. Até quando eu acompanhei aqui a reunião com o Murilo, que foi a pessoa responsável de conversar contigo no primeiro momento,
Ele falou que você já tem algumas vendas na parte do e-commerce, né? Então a gente vai pegar esses dados contínuos e ver o que que a gente pode trazer para sempre escalar a previsão de vendas. Então, nesse primeiro momento, é basicamente entender bem a fundo mesmo sobre o que que você faz hoje e o que que vai dar para a gente fazer no decorrer desse tempo para potencializar o seu resultado. No resumo geral, é uma preparação mesmo. Esse aqui, basicamente, é a segunda etapa, que seria a parte do... A gente chama por step, porque, querendo ou não, a gente precisa colocar primeiro o carro andando e depois a gente vai definindo. Aqui é uma etapa onde a gente começa a profissionalizar ainda mais a parte do tráfego de uma forma geral. Então, o primeiro momento é fazer com que você potencialize as vendas, e com isso a gente vai começar a olhar para números mais específicos. Eu não sei se essas métricas aqui são métricas que você já ouviu, como CAC, LTV, coisas nesse sentido. Já ouvi, nunca fiz o cálculo, mas já ouvi falar sobre algumas. Exatamente. Aí, nesse segundo step, a gente já tem uma certa maturidade do projeto. Então, a gente já está contigo pelo menos há 3 meses ali, e a gente consegue entender basicamente qual que é o seu custo de aquisição para que cada cliente compre o seu produto. Eu vi que tem tickets variados no seu site, tem tickets que passam de R$ 1.000, mas tem tickets mais baixos. Então, assim, a gente precisa entender qual que é o custo de aquisição e o que que realmente faz sentido para cada tipo de produto, porque são produtos totalmente diferentes, e considerando o menor ticket com o maior ticket, né? Eu vejo que alguns são caixas fechadas de jogo de cartas, e outros são basicamente como se fosse um pequeno jogo de cartas, onde tem a possibilidade, umas com maior raridade, outras mais convencionais. Então, são coisas que eu já deu para ver sobre o seu site, e a gente precisa entender isso com cada tipo de produto, qual que é o custo de aquisição por cada um. Isso é definido no segundo step, que aqui é o step V1, né, que a gente começa no step V0, onde a gente vai conseguir trazer toda essa base e tudo mais, vai sair dessa etapa de teste e entrar realmente para trazer uma percepção mais abrangente de resultado, que aqui é onde a gente começa a escalar, certo? Aí vem o próximo step, que é o step V2, que é a manutenção de todos os indicadores. Como que seria isso? Depois que a gente definiu o custo de aquisição, depois que a gente definiu todas as métricas principais de tráfego de uma forma geral e do seu negócio de uma forma geral, aqui é onde a gente começa a escala. Como que seria isso? A gente já tem o número de custo de aquisição, a gente já tem a média de recorrência do local, por exemplo. Eu vejo que você também proporciona campeonatos, certo? A gente precisa entender qual que é a recorrência dessas pessoas que vão até o local. Por exemplo, a pessoa que ela joga um jogo de mesa, por exemplo, ela joga um RPG ou um jogo de cartas, e qual que é a recorrência dela no local? A gente precisa entender isso, e aqui a gente começa a escalar para fazer a questão de remarketing, tudo mais específico, para que a gente consiga não simplesmente preocupar somente com o custo de aquisição de novos clientes, mas fazer com que os clientes retornem sempre para a base. Então, como eu vi aqui que você também trabalha com alguns campeonatos, até a nível estadual, até a nível Brasil, né, pelo que eu vi aqui, alguns campeonatos de maior expressão. Você me corrija, Marcelo, se eu estiver errado. No Brasil não, regional sim. Regional É mais regional. máximo uma ou duas cidades de Minas. Tá, beleza. Aqui, no caso, uma coisa que a gente precisa trazer como recorrência é alguns pontos que a gente vai definir a partir do STEP V2, que é onde a gente já tem uma base de dados bem mais específicas e consegue realmente trazer pontos que façam sentido. Então, hoje a gente vai iniciar no STEP V0, ele tem de 1 a 3 meses para a gente definir isso, que é onde a gente começa com a base de testes e começa já a extrair os primeiros resultados. E o STEP V1 e V2 é onde a gente começa a potencializar esses resultados e trazer cada vez mais uma escala. Num resumo geral, seria isso, certo? Até passando aqui mais adiante, tem o Step V3, que é onde, basicamente, tudo aqui foi definido. Então, aqui, se a gente for pensar, você começou com o primeiro teste, validou todo o custo de aquisição, toda a questão, validou qual que é o tempo interno de fechamento com o seu cliente, qual que é o tempo de recorrência dele na base, você já tem uma base de dados absurda aqui nessa questão. No Step V3 é onde está tudo pronto. Então, onde você vai conseguir realmente cada vez mais escalar, porque você já tem uma base bem sólida de tudo que está sendo feito. Então, são números que provavelmente, Marcelo, você nunca conseguiu olhar por tocar basicamente tudo sozinho. Então, aqui nesse step é onde a gente vai conseguir te trazer uma clareza maior sobre o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que faz sentido, trazer novas ideias, talvez abrir mais campeonatos, ver novas janelas de possibilidades, e aqui o céu é o limite. Aqui, basicamente, o seu projeto está pronto e tem maturidade para que a gente consiga trazer todos esses pontos que façam sentido para você. Então, aqui a gente faz a separação por essas etapas, porque precisa realmente
desse tempo onde você vai conseguir deixar o carro pronto, no caso, para a gente seguir uma corrida que realmente faz sentido. Então, num resumo geral, a gente vai iniciar no step T0, onde a gente vai conseguir fazer todos esses testes e validar tudo contigo, e já conseguir extrair os primeiros resultados que façam sentido para você. E os outros steps, que sejam o step V1 e V2, eles são realmente para trazer números mais específicos. Eu acredito que por você lidar com jogos de mesa e coisas nesse sentido, números são coisas que fazem sentido para você, até porque olhar para números é uma coisa muito importante, né? O que faz definir um jogo, geralmente, né? Então, assim, ataque e defesa, coisas nesse sentido. Então, números são coisas que vão fazer sentido para você e é o que a gente vai querer defender aqui, sempre com previsibilidade, sabendo o caminho que a gente vai seguir. Então, aqui, basicamente, quando você faz uma contratação conosco, você consegue fazer a definição de tudo que foi contratado. Então, hoje, o que, que você tem dentro do projeto? Você tem esse Growth Market Advisory, que ele está basicamente a parte de atendimento diário. Então, assim, vai ter um profissional, onde ele vai ficar específico para fazer essa comunicação contigo. Marcar reuniões, trazer a comunicação do que está acontecendo, do tráfego, do que está acontecendo de possibilidade, quais são os pontos de melhoria que tem, que pode te ajudar a vender mais. Então, está tudo dentro aqui, certo? Com uma reunião semanal e um planejamento mensal. Então, quando a gente fala de stats, todo mês a gente tem uma reunião no final de cada mês para trazer um novo posicionamento. Como que seria isso? Basicamente, vamos supor, Marcelo, a gente rodou o tráfego assim, fez a campanha XYZ, e a gente teve esse resultado. Para a gente conseguir escalar mais, a gente precisa trazer uma verba maior aqui, ou senão a gente precisa tirar a verba dessa plataforma e colocar nessa porque ela faz sentido. A gente vai te trazer esses dados e desenhar o próximo passo. É sempre assim, é sempre uma escala para conseguir projetar cada vez mais. O Media Management, que é a parte de tanto de Google quanto Meta Ads, a gente vai definir contigo qual que é a melhor plataforma para a gente conseguir os anúncios. Então, vamos supor, com esses dados que eu falei, a gente consegue definir qual vai ser a melhor plataforma para a gente trabalhar. E eu acredito que, como você também já roda anúncios, já tem uma venda mais específica dentro do que você faz, você já tem uma base de dados que vai facilitar bastante para a gente conseguir escala, né? Para fazer projeção de escala. E dentro disso também, a parte do criativo. A gente precisa garantir que tem alguns criativos específicos, por isso que é muito importante entender muito bem sobre a sua empresa, porque... Eu te pedi só um minutinho. Fica à vontade, vai lá. Desculpa, Júlio, chegou a mercadoria aqui, e aí... Tá na paz, esquenta não, tranquilo. Que no caso que faltou para eu te explicar aqui, que tudo que está em vermelhinho é o que está dentro do contrato e tudo que está em cinza são coisas que teriam possibilidade, né? E se fizer sentido para você também, a gente pode ver aqui essas questões. Mas o que está descrito é essa questão também do criativo. A gente precisa garantir que as campanhas elas estejam uma performance bacana e por isso que a gente precisa entender muito bem sobre a sua empresa e saber qual que é a visão que você busca, porque dentro desses criativos é onde a gente vai conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Então, dentro do que você contratou, tem pelo menos 4 criativos estáticos, 5 copywriters, que no caso seria 5 copies em específico para que a gente consiga trabalhar com os criativos. Então, vamos supor, eu quero trabalhar com um jogo de cartas do Pokémon, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. A copy, ela vai ter que ser feita, desenhada em cima disso, certo? Pelo menos um vídeo, para a gente conseguir fazer esse entregável, que seria a edição de vídeo, e 12 edição pequena de variação. Como que seria isso? Vamos supor, a gente fez um criativo e não ficou de acordo com o que você gostaria. Aí, no caso, a gente consegue... 24, eu acho. Oi? Lá no contrato, acho que tá 24, mas enfim. Você fala 24 refações? Não, isso aí, qualquer coisa, a gente consegue ajustar aqui. Mas, num resumo geral, é importante entender, basicamente, a questão de manual de identidade, coisas nesse sentido. E quando a gente entende qual que é a visão que você busca, Marcelo, fica mais fácil e a gente consegue evitar essas refações. Certo? Esses reajustes aí. Então, a próxima reunião que a gente vai marcar é exatamente para isso. Entender a base do que você busca, o motivo pelo qual você contratou o V4 de uma forma geral,
e qual que seria o tipo de comunicação que você busca, identidade visual, coisas nesse sentido. Eu acredito que você tem aí, né, paleta de cores, a parte da logotipo. Mais ou menos. Não, mas isso aí a gente consegue ter uma base, pelo menos. Se você tiver a logotipo, por exemplo, num padrão talvez PNG, alguma coisa nesse sentido, em resolução, e uma base de imagens, já é o suficiente para a gente conseguir trazer essa percepção. A parte boa é que, tendo um profissional que entende muito bem dos jogos, fica mais fácil para a gente achar imagens que realmente façam sentido para a gente conseguir trabalhar e que comunique com o público final, que são as pessoas que jogam o jogo. Então, em um resumo geral, fica mais fácil, tá? Então, por isso que eu te falo que essa questão de refação, talvez no primeiro momento a gente precise fazer mais, né? Até porque a gente está aprendendo mais sobre a sua empresa e o que realmente é o tipo de visual que você busca, mas no decorrer do projeto isso não vai se tornando comum, tá? Então, quanto a isso, pode ficar despreocupado. Então, isso está dentro do seu contrato, eu acredito que a gente está aqui tudo de acordo, né? Eu acredito que você leu o contrato, tudo belezinha, então estamos de acordo dentro do que está dentro do projeto. E aqui a gente vai definir a questão de toda a autonomia, né? Então, eu preciso que você consiga dar o suporte para a gente dentro de tudo que a gente precisar. Então, por exemplo, vai ser feito aquele grupo lá que a gente tem, ele é para a gente manter a comunicação. Então, a gente vai precisar de dados, por exemplo, acesso à plataforma para conseguir ter acesso à campanha, a comunicação bem clara entre nós aqui e você também, para a gente conseguir ter um sucesso que faça sentido. Porque, assim, nós somos muito interessados, Marcelo, em trazer um resultado que realmente vai condizer, porque a gente entende que você está pagando um valor X para que tenha um resultado para a gente conseguir ir escalando e entender o processo, como que funciona. A gente tem esse cuidado também. Então, é uma coisa que eu até falo para os clientes, geralmente, Marcelo, você precisa comprar também esse nosso lado. E quanto mais envolvido você está no projeto, mais possibilidade de sucesso, mais rápido a gente tem. Então, assim, é muito importante que você entenda isso e você, toda vez que a gente precisar de algum vídeo da sua parte, alguma coisa nesse sentido, uma comunicação mais Sim. clara. E pelo que eu vi, assim, te conhecendo num primeiro momento, Marcelo, deu para ver que isso não é um problema. Mas tem uma frase que eu costumo sempre utilizar aqui: o óbvio, ele precisa ser dito. É uma coisa que, assim, exatamente. E é um ponto que é muito importante para a gente. A gente precisa que você compre essa ideia realmente de que a gente está aqui desse lado para te fazer vender mais, para te fazer ter mais retorno sobre isso. Só que para isso a gente precisa construir uma comunicação bem junto, um trabalho bem a quatro mãos, para que a gente consiga ter esse sucesso. Tá? Então, nas próximas reuniões você vai entender um pouco mais sobre isso, sobre a gente vai fazer um kickoff onde a gente vai pegar mais dados da sua empresa, acesso às plataformas, tudo o que for preciso. Eu acredito que no seu caso vai ser bem tranquilo também, você deve ter tudo à mão, fica mais fácil. Que a gente entra como parceiro e tudo mais, não tem essa questão. É muito raro a gente precisar de senha, tá? Mas a gente entra como parceiro e essa comunicação ela vai precisar ser bem específica e próxima aí nesse tempo que a gente vai ficar juntos. Então, essa parte aqui do investimento é uma coisa que é muito importante também. Então, vamos supor, a gente precisa, quando a gente roda a campanha, que o investimento ele esteja garantido lá dentro da plataforma. Como que seria isso? Vamos supor, eu faço pagamento, eu opino por fazer o pagamento por boleto, por exemplo. A gente precisa que todo mês ali aquele pagamento ele esteja dentro da plataforma para que a gente consiga utilizar ele dentro do tempo. Geralmente, os nossos gestores aqui, eles prezam por usar com muita cautela toda a parte de investimento. Então, é escalando pouco a pouco, certo? Então, vamos supor, a gente precisa que o valor definido ele esteja lá, mas não quer dizer que ele vai ser usado tudo 100%. A gente vai escalando conforme realmente faz sentido e olhando para números, certo? Então, assim, a gente tem esse cuidado também com o seu dinheiro, que é uma coisa que, assim, você está investindo para que tenha resultado e a gente tem esse cuidado para trabalhar bem com ele. Então, uma coisa que eu preciso deixar também aqui, que é importante que toda vez que a gente precise de um investimento dentro da plataforma, que ele não falte. Toda vez que falta um pouco de investimento dentro da plataforma, a gente perde a otimização de campanha. Então, vamos supor, quanto mais tempo a campanha fica ativa, ela não tem interrupções, melhor são os dados para a gente conseguir ter um retorno que faça sentido. Não tem interrupção, né? Exatamente. Então, assim, é uma comunicação que, por isso que a gente fala dessa comunicação que ela precisa ser de ponta a ponta, porque a gente sempre costuma mandar um pouco antes. Vamos supor, a não ser que seja cartão, aí a gente define para você quanto você pode investir, o que realmente faz sentido, dentro do que você já investe, se faz sentido a gente
escalar, enfim, coisas nesse sentido. Aí vai depender da forma de pagamento que você quer colocar lá, mas isso é uma coisa que a gente precisa que tenha sempre para a gente conseguir ter perspectiva e previsibilidade, né? Porque senão toda vez que a gente interrompe, é a mesma coisa de um jogo. Tipo, por mais que você tá jogando um jogo de mesa, ele pode durar desde 1 hora até mesmo dias, né? Dependendo se for um RPG de maior complexidade, a mesma coisa é a campanha. Quanto mais desenvolve, quanto mais ativo se fica, melhor fica a questão das otimizações. Então, a gente consegue ter base de dados sem interrupções. Então, num resumo geral, essa questão do conteúdo é uma coisa que eu preciso ver contigo também. Para quem entende do seu negócio melhor do que você, não vai existir outra pessoa que entende melhor do que você. Então, a gente precisa que tenha uma base de conteúdos que, para nos ajudar a ter, digamos assim, material para a gente trabalhar. Como que seria isso? Por exemplo, eu vou rodar um evento que ele vai ser a nível regional, por exemplo, que abrange tanto São Paulo quanto Minas Gerais, e a gente vai precisar de um vídeo do evento. Então, a gente precisa, talvez, de um material prévio, para que a gente consiga fazer as edições aqui, e dentro disso, entregar o melhor resultado. Então, são conteúdos que a gente vai poder te direcionar, Marcelo, no que realmente vai fazer sentido. Por exemplo, a gente quer anunciar o próximo evento que vai ter de grande patamar, por exemplo, que tenha uma expressão maior no mundo dos jogos. Talvez a filmagem do evento anterior, certo? Mostrando ali a disposição das mesas, como que é o jogo de mesa, coisas nesse sentido, para a gente conseguir, tipo, rodar anúncios mais específicos. Então, vamos supor, no ano passado o evento foi um sucesso, já garante seu ingresso para esse ano, alguma coisa nesse sentido, e começar a caminhar de uma forma mais direcional. Então, é o seu público, eu vejo que é um público, Marcelo, até você pode me falar se é uma visão errada, mas olhando para a base do público, é um público que tem uma reciprocidade muito grande. Então, um público que joga, ele é um público que ele costuma ter uma fidelidade, né? Quando eu falo de reciprocidade, uma fidelidade muito grande. Então, Sim. assim, é um público que, quando ele acerta a mão com a comunicação com alguém, muito raramente ele vai querer trocar de local, de jogo. Sim. Então, é uma coisa que é padrão do seu mercado. Então, assim, a gente precisa manter essa comunicação para trazer novas pessoas assim e manter com que essas pessoas elas estejam, continuem aí numa forma geral, como deckmaster. Então, a gente vai precisar dessa ajuda sua na produção de conteúdos, porque isso ajuda demais. No seu nicho, é um nicho que a gente consegue ter base de dados, digamos assim, de imagem, coisas nesse sentido, só que é interessante que seja dados específicos do jogo de uma forma geral que você está jogando aí. Por exemplo, vou rodar um campeonato, como eu disse, Pokémon, que seria basicamente alguma coisa que muita gente conhece, entende? Então, assim, ou Yu-Gi-Oh!, ou coisas nesse sentido. Então, a gente precisa de um material que ele vai ter disponível na internet, ali talvez um jogo de Yu-Gi-Oh! Mostrando, tipo, a apresentação de um dragão branco de olhos azuis, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, surgindo e mostrando as animações. Tá, pode Desculpa, falar. novamente, só falar um negócio aqui com o pessoal. Tenta não. Só um minuto. Beleza. Desculpa, Júlio. Tava Esquenta não. Deu só certo? uma coisa. Beleza. E aí, no caso, que nem eu estava te falando, a gente vai te dar o direcionamento do que produzir, mas a gente vai precisar dessa produção. Para você, seria tranquilo, Marcelo, essa parte? Não, é tranquilo. É assim, às vezes eu posso não ter muitas coisas, muitos vídeos, mas isso é questão de, tipo, fazer o campeonato, faz o vídeo e pro próximo já programa a melhoria, entendeu? Então, eu acho que isso é tranquilo. Exato. Exato, até também a questão de jogo, vamos supor, quando a gente fizer o kickoff, que é o próximo slide que a gente vai marcar já o kickoff, a gente vai entender qual que é a sua curva ABC de produto. Então, vamos supor, se tratando de produto e de campeonato, qual que é o seu melhor ticket, digamos assim, ou qual que é o produto que é o campeão de vendas no site, quando a gente coloca, e em cima disso, produzir conteúdos com esses
produtos que já vendem. Aí a gente vai te guiando o que dá para fazer. Por exemplo, a referência, vamos supor, de alguém que tem um produto muito parecido com o seu lá nos Estados Unidos, por exemplo, e fez um vídeo muito legal. A gente vai te mandar essa referência, e em cima disso a gente pode fazer alguma coisa em cima do seu produto, entende? Então, isso aí é uma coisa que a gente faz, só que eu preciso pontuar que a gente vai precisar muito da sua ajuda nessa questão. Como eu te falei, não vai existir ninguém na face da Terra que entende melhor do seu negócio do que você. Porque por mais que você venda um produto que outras pessoas podem vender, você tem o seu modelo de negócio. Então, assim, é uma coisa que só você vai entender. Tá mudo. Desculpa, sim, sim, sim. Esse Esquenta seria não. o ponto. É um ponto que não tem jeito. Tem que ser eu mesmo. Exatamente. É uma coisa que eu preciso te adiantar, porque, assim, é um problema que às vezes acontece, Marcelo, é exatamente isso. A gente está aqui precisando, às vezes, de um material para expandir os resultados e a gente acaba não tendo. Então, isso é um ponto que gera, assim como a verba, é uma coisa que também gera bastante problema. Então, assim, a gente vai precisar muito da sua ajuda. É literalmente um trabalho a quatro mãos. A gente garante aqui que a nossa parte precisa ser entregue, certo? Mas a gente também vai precisar desses pequenos pontos de você aí também. Mas é uma coisa que a gente vai te trazendo o que dá para fazer, certo? Não, beleza, então, Júlio. Beleza, entendi. Tá. Aí até para a gente agilizar aqui, para não tomar muito seu tempo, por conta da correria aí, agora a gente já está pronto para o start. Então aqui eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, me fala, Marcelo. Tudo que foi acordado foi o que você disse. Tá tudo dentro do esperado. Show, maravilha. Que aí, no caso, agora a gente precisa deixar já pré-pronto o próximo passo. Esse próximo passo aqui, Marcelo, é um passo que ele vai ser uma reunião um pouco mais demorada, porque a gente vai precisar entender muito sobre o seu negócio, vai ser basicamente como se fosse uma entrevista. A gente vai entrevistar, mas o que você mais gosta de vender aí? Qual que é o seu melhor produto? Qual que é o público ideal que você quer que você quer alcançar? Coisas nesse sentido. Então, todo esse planejamento aqui, ele tem um prazo de 10 dias, certo? Só que quanto antes a gente conseguir agendar, a gente consegue talvez reduzir esse prazo para a gente colocar o projeto mais rápido, mas o prazo total é de 10 dias. A minha função aqui é acelerar todo mundo para que a gente consiga entregar isso mais rápido. E dava para agendar para amanhã, ué. Sim, isso inclusive é um ponto que eu quero já deixar contigo. Amanhã, deixa eu já deixar aqui, Sim, deixa eu ver na parte da manhã se fica bom para todo mundo. Na parte da manhã é tranquilo para você? É mais tranquilo para que você consiga sim, sim. participar? Como que é Sim. na parte da sua agenda aí? É melhor uma parte da manhã. Tá. E aí, nesse caso, deixa eu até ver aqui a disponibilidade, qualquer coisa a gente faz mais ou menos nesse horário, por volta das 10. Pode ser? A gente pode marcar amanhã às 10? Pode ser. Beleza. Que aí eu já deixo marcado aqui. Vamos fazer da mesma forma, eu sempre aviso um pouco antes, tá, Marcelo? Aí eu só tô te preparando, que assim, é uma reunião que ela costuma ser mais extensa, então, se possível, a gente vai, no finalzinho dessa reunião, a gente já pega os acessos que são necessários, certo? E eu vou pegar esses acessos contigo. Aí, geralmente, para liberar esses acessos é melhor pelo computador. Se você quiser participar já pelo computador, é mais fácil, que aí a gente já consegue concluir esses acessos de uma forma mais específica. Eu acho que eu não vou. Faço pelo Note ali, que o Pode computador ser, não tem. ou se não, exato, ou se não você pode fazer pelo celular, se for mais fácil. Aí no finalzinho é só entrar no computador realmente para a gente conseguir fazer os acessos. Aí eu posso Tá, fazer VNDesk também, não tem problema, do jeito que fica mais fácil para você. Se isso for poupar seu tempo, também não tem problema. Só vou precisar realmente que o Google e o Facebook estejam abertos para eu conseguir ter acesso à página. E no seu caso também a plataforma, né, que você faz o gerenciamento do seu e-commerce de uma forma geral. sim, sim. Então, agendado para amanhã, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, e a gente já faz a reunião de kickoff, já deixa tudo pronto. Tá. E já faz toda a parte de configuração, já deixa tudo belezinho, que a gente já queima algumas etapas aqui e já acelera o nosso pit stop. Ah, Como tudo aqui. esperado aí porque tá precisando, viu? Não, beleza. E pode deixar comigo aqui que eu vou fazer o possível para que a gente consiga diminuir esse prazo. De toda forma, eu preciso falar que o prazo máximo é de 10 dias, mas a minha função aqui é pôr quente para que a gente consiga, o quanto antes, já deixar tudo pronto.
Tá, Então, quanto mais ágil a gente for nessas reuniões e nessa parte de planejamento, de dados aqui, mais rápido a gente consegue te entregar tudo. tá bom. Fechou. Fechou? Bom, Marcelo, realmente não ficou nenhuma dúvida, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. A gente tá falando a mesma língua. Maravilha. Então, Marcelo, eu agradeço demais o seu tempo aí, certo? Saiba que vai ser um prazer fazer parte da Deckmaster como um todo. Saiba que a gente vai abraçar como se fosse realmente a nossa empresa, de uma forma que tem que fazer sentido para você também. Então, tudo que você precisar da nossa parte, conta conosco. E bora para cima, meu amigo. Bora lá. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho para nós. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.